Geeks! Hoje estou aqui com a Nath sem H, mais uma vez, do Desperte Seu Geek Interior. E está aqui por um motivo muito importante. Nath foi, em nome meu e do Desperte Seu Geek Interior, na cabine de Tenet, que era um dos filmes, quiçá, o filme mais esperado do ano, o filme de Christopher Nolan, um dos maiores, quiçá, o maior diretor dessa nova saga aí de diretores e etc, etc. Esse filme vai estrear agora, dia 29 de outubro, no Brasil. Ele já estreou aqui em Portugal, por isso que eu tô podendo falar com ela sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme, primeiramente sem spoiler, e aí eu avisarei quando vamos começar a falar de spoilers e possíveis teorias e o que a gente achou, o que a gente não gostou muito fiamente. E aí, Nath, você gostou do filme? Primeira coisa. Primeiro comentário, é muito bom. É filme do Christopher Nolan, né, gente? Não tem como não gostar. Mas, de verdade, a perspectiva que ele trouxe do assunto que a gente vai comentar aqui é muito legal. O filme vale muito a pena. É um filme muito complexo, né? Então, as pessoas têm que realmente ir focada, não pode nem tirar o olho para beber uma Coca-Colazinha ali, alguma coisa, tem que estar focada na tela. É, assim como outros filmes do Christopher Nolan, né? Quem assistiu A Origem, Interestelar, já está acostumado com esse jeito dele de fazer filme complexo e que vai te apresentando o assunto aos poucos até você ficar de verdade envolvido no filme e ter aquele estralo que fala, entendi. Então, é um filme assim, então você tem que estar 100% ali assistindo, prestando atenção nos detalhes, porque ele vai trazendo para você a história em cada quadro do filme, é incrível. A gente começa sem entender absolutamente coisa nenhuma e fica naquela coisa perdidaça no deserto, e aí do nada a gente fala, caraca, é isso. Ali, tava ali. É assim, todos os filmes do Christopher Nolan trazem essa coisa do insight, tipo, você falar, meu Deus, eu entendi isso aqui. O objetivo dele é ter mais bilheteria, porque ninguém vai assistir uma vez só, para ter mais compra do filme nos streamings e nos caramba quarto, porque você vai ter que assistir e reassistir, e alguém vai falar, você reparou nesse micro detalhe que estava na ponta esquerda do lado do seu amigo do não sei o quê? E aí você vai falar, precisa assistir de novo. Não, mas realmente cada detalhe do filme traz uma mensagem sobre o que vai acontecer. E se você é daqueles que gosta de prestar atenção em tudo que está acontecendo na tela, conforme o filme vai desenrolando, você vai puxando as coisinhas, vai juntando as informações e vai criando as teorias da conspiração que a gente vai falar mais tarde também. O filme, ele gira em torno de um personagem que é chamado de protagonista, e ele é um agente da CIA, isso fica bem claro já no começo do filme, e ele tá numa missão super secreta ali, você ainda não sabe muito bem qual que é o objetivo da missão, isso fica meio confuso, mas o objetivo principal da missão dele é impedir a Terceira Guerra Mundial. Essa é a sinopse do filme. E nessa história, eles envolvem uma brincadeira com inversão de tempo. Como assim? Pois é. Não dá pra explicar sem dar spoiler, mas não é De Volta pro Futuro, tá, gente? Quem tá indo pro cinema achando que vai ter uma maquininha que vai te jogar 30 anos pro futuro, não é isso. É uma viagem de inversão de tempo. Então, se eu jogar esse mouse pra baixo, depois o mouse volta pra cima. É isso, a lógica do filme é essa. E esse cara, ele tá impedindo que uma terceira guerra mundial ocorra usando esse negócio de inverter o tempo. Como? Tem que assistir o filme. Inclusive, essa parte de inversão de tempo, eu não sei se você tem problema de enjoar em filmes e coisas que se movimentam, em brinquedos de coisa. Eu sou uma pessoa que enjoa em carro, enjoa em tudo isso. E algumas filmagens, para você que enjoa, você vai se sentir enjoado. Então, eu recomendo você entrar com uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola ajuda nessa parte de enjoo, porque você não pode perder as cenas, porque as cenas, primeiro, são lindas e incríveis e etc. E são muito importantes. Então, se você tá ali enjoado e começa a fechar o olho para não prestar atenção, você vai perder alguma coisa que pode ser extremamente importante para você entender o filme. Tenet vai ganhar uns belos Oscars aí de efeitos especiais, porque é um negócio impecável. Ele brinca com a coisa de inverter o tempo, tanto nas cenas, nas filmagens, como no som do filme. As músicas do filme, imagina uma batida, sei lá, eletrônica, faz tunts, tunts, tunts. A dele faz tipo... Até a música
A batida original que a gente está acostumado a escutar é invertido, para te dar essa imersão de entender o que é essa inversão temporal. Realmente é o que a gente já falou algumas vezes e volta a repetir. É uma imersão que você vai sair... Cara, eu saí do shopping olhando para a escada rolante, tava uma subindo, uma descendo, eu fiquei assim... Porque essa que é a impressão que o filme dá, que as coisas realmente tem coisa que anda para frente, coisa que anda para trás, e durante o filme isso fica muito nítido. Eu queria toda hora fazer assim no cinema. Depois de toda a cena de ação, eu queria levantar e bater palma. É absurdo. Tem um negocinho ali no cantinho que você não tá vendo do nada, aquilo faz alguma coisa e você tá no meio daquela bagunça. É muito bom. Eu acho que apesar de toda a parte de linha do tempo, da contação de história, né? Toda a parte de linha do tempo de contar a história, no começo ser complicada, eu acho que no final foi tudo muito claro do que estava acontecendo. Obviamente, tem o easter egg, a gente sabe que o Nolan gosta de fazer esses easter eggs que a gente só vai saber depois, vai um monte de gente fazer um monte de teoria, em algum momento vão perguntar para ele, em algum momento ele vai falar, ou não. Apesar disso, é tudo muito bem explicado no final, e se você realmente estiver prestando atenção, você vai entender a história principal ali. Ele faz uma experiência para quem está assistindo, para a pessoa justamente se sentir como se fosse o personagem do filme, porque ele também tá perdido. Não é só a gente, ele também tá caindo de cabeça nessa história de inverter o tempo e tudo mais. Então, a forma como ele desenvolve a história, você vai aprendendo junto com o personagem como que aquilo tudo funciona. Então, nas primeiras cenas que você se depara com essa coisa de inversão de tempo, é uma coisa sutil, que dá para você acompanhar. Entendi, é assim que funciona. Na segunda cena, já tem um pouquinho a mais. Você fala, aconteceu ali de novo. As últimas cenas, que aí acontece, enfim, todo o desenrolar do conflito, aí você já está tão acostumado com aquilo que vem de forma natural. Então você olha o que está acontecendo e você entende o que é invertido, o que não é, enfim, o que está acontecendo, como que funciona. Então ele faz essa evolução e é muito gostoso de assistir o filme por causa disso. O que é mais interessante porque você consegue se ver no personagem, como você falou. Então, nós somos o protagonista. Literalmente, porque o nome do personagem é protagonista. Nós somos o protagonista. Então, nós estamos ali perdidos no rolê, que nem ele, até no final, quando ele não está mais perdido, e a gente está junto com ele. Tipo, você estava achando que era isso, olha aqui, ó. Agora eu sei! Agora eu sei o que vai acontecer. Quer ver? Vou até catar esse mouse que eu joguei de bosta. Você achou das atuações? Teve alguém que se destacou mais pra você? Alguém que foi uma surpresa? Alguém que você esperava mais? Eu não conhecia o ator principal, que é o John David. Achei ele sensacional, tanto nas cenas de ação, quanto na dramatização da coisa, né? As expressões dele e tudo mais. Ele tem uma evolução muito legal do perdido pro expert no assunto durante o filme. Eu achei isso muito legal. O Robert Pattinson... Fãs de Crepúsculo, rejoice, porque ele tá maravilhoso no filme, não só esteticamente, como a atuação dele é maravilhosa. Vamos perder esse rótulo de menininho do Crepúsculo, porque Robert Pattinson é muito mais do que isso. E nesse filme ele mostra de um jeito maravilhoso. Ele é um coadjuvante sensacional nesse filme. O ator que faz o Andrei, que é, enfim, o vilão da história, ele traz essa coisa do vilão com uma causa. Lembra até um pouco Thanos. O clima que ele traz assim para o personagem dele lembra um pouco o clima que o Thanos traz para os Vingadores. É muito bacana de ver essa mente de vilão funcionando no filme. E a atriz que faz a esposa dele, a Cat, também maravilhosa. Também não lembro de ter... Ou assisti, de repente, um filme com ela, mas, enfim, não tinha dado tanto destaque, assim. Mas ela também é muito boa e a evolução dela ao longo do filme também é bem interessante. Eu não achei defeito em atores neste filme, não consegui. E uma surpresa muito legal é que um dos soldados que está envolvido no filme é o Mercúrio do Vingadores.
Então, para quem sentia saudades daquela coisinha fofa, ele é um dos soldados mais importantes aí da trama, enfim, na treta toda que acontece, e a atuação dele também tá bem legal. Pra mim, o Robert Pattinson, ele roubou a cena entre todos os atores, porque ele tá muito carismático nesse filme. Sim. Eu não vi muitos filmes do Robert, ele tá começando a aparecer mais agora, porque ele ficou muito tempo no universo indie, né, dos filmes mais alternativos. Eu acho que até exatamente para sair da cara Crepúsculo. Mas eu acho que nesse filme as pessoas vão começar a ter mais esperança com Batman, que tem muita gente reclamando em relação a ele, então eu acho que vai ter muito mais esperança em relação a ele lá, porque ele realmente está muito bom, e eu acho que o carisma dele realmente está muito incrível, fica ainda um pouco acima do carisma do protagonista. Apesar de eu conhecer o protagonista, se eu não me engano, ele fez The Baller, uma série que era de futebol americano com o The Rock, e se eu não me engano ele é um dos atletas lá do futebol americano, e faz um papel muito diferente, o que é legal, porque realmente são coisas opostas, já mostra o talento do ator. O Robert Pattinson, ele faz um papel no filme de o cara que faz as coisas acontecerem. Então, esse carisma que você comentou que ele tem no filme é muito importante para isso. Porque todo personagem que a gente vê em filme, série, que tá ali, que sabe o que tem que fazer, que tem os contatos e tudo mais, se não tiver esse carisma, não encanta. Aí a Cat, para mim, foi uma surpresa, porque ela realmente é muito carismática, ela passou os sentimentos, que é uma personagem que tem sentimentos muito fortes, diferentes, e ela passou muito bem. Eu acho que essa menina, eu sou jovem, essa menina vai conseguir aí ótimos papéis aí no futuro, porque ela realmente mandou muito bem. Ela é uma mãe no filme, né? Acontecem coisas envolvendo este fato dela ser uma mãe no filme. Ela traz essa essência do que é ser mãe muito forte ali no filme. E é interessante porque a imagem que colocam dela, assim, no começo, é de uma mulher frágil. E ela, na verdade, ao longo do filme, ela vai se mostrando ser muito mais do que isso, e eu acho essa desconstrução dela durante o filme sensacional. E agora vamos falar de spoilers. Então, se você não quer saber de spoilers desse filme, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo. Meu, da Nath, do Desperte Seu Geek Interior. Muito obrigado, compartilha esse vídeo aí com seu amigo, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Vamos lá, alerta de spoiler, pessoal da edição. Jesus! Vamos lá, me fala sobre o que é o filme com spoilers. O protagonista, ele descobre, então, essa coisa de inverter o tempo. Ele descobre que pessoas do futuro, não necessariamente do futuro, tá? Mas pessoas que já inverteram o tempo e já viram como as coisas acontecem, têm uma forma de acabar com o mundo. O propósito da Terceira Guerra Mundial no filme é esse. Eles querem acabar com o mundo. Assim como todas as guerras mundiais tem uma bomba atômica, alguma coisa que vai destruir tudo, eles querem acabar com o mundo e eles querem usar essa inversão de tempo para fazer isso. O protagonista, ele tem que aprender a usar essa ferramenta de inversão de tempo para justamente entender como que as pessoas se comunicam com esse tempo em que ele está inserido, para conseguir as ferramentas para daqui a um tempo conseguir acabar com o mundo. Então essa que é a grande sacada do negócio. Não é uma viagem no tempo que eu vou sair daqui para daqui a 20 anos na frente e lá vai estar acontecendo uma coisa que eu não sei. Não, é alguém que sabe o que está acontecendo, que volta um período e aí organiza as coisas para que elas vão acontecendo conforme ele planejou. Então é essa sacada de inversão de tempo que é complexa e que você vai aprendendo ao longo do filme. E isso é construído com cenas do próprio filme que vão desde a cena mais simples, que é o protagonista aprendendo a atirar com uma arma que, em vez de a bala ir para frente, ela volta para o gatilho, que é uma bala que já foi atirada, e nisso sua cabeça já tá assim, mas como que a bala já foi atirada se ninguém atirou a bala? Então você já tá quebrando a cabeça, mas vai desde uma cena muito simples como essa, até a última cena do filme, que é tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado, tem gente invertida e gente não invertida na cena. E se você não tiver sido apresentado, não tiver prestado atenção em como isso se desenrola ao longo do filme, na última cena você tá lascado, porque você vai ver gente andando para frente, gente andando para trás, tiro vindo, tiro voltando, e é prédio caindo que sobe de novo. Então,
essa montagem, tanto sonora quanto visual, que o Nolan faz nessas cenas que tem essa inversão de tempo, é impecável. Não tem como ter erro para você conseguir entender essa zona toda. É só você prestar atenção, porque ele realmente faz uma aula para você entender até chegar nessa cena final, que depois você vê a cena final como se fosse a coisa mais normal do mundo, entendeu? É tipo agora Acho que ali caiu, agora vai voltar ali, tipo, aquele ali, ó, ele tá andando para trás, então aquele ali vai andar para frente. Então fica muito fácil no final, mas no começo, só você entender o tiro já é difícil. Que ele até explica, né? Não é o fato de, eu vou puxar a bala pro gatilho, pro revólver, né? Não, eu tenho que até fazer o movimento de como se eu tivesse atirado. Então, sei lá, eu nunca atirei com uma arma de verdade na vida, mas eu sei que ela dá um coice porque eu jogo Counter-Strike. Então você dá o tiro com a arma e ela dá um coice. Então, eu não posso ficar assim com a arma pra bala voltar. Eu tenho que simular o coice pra ela entender que o caminho que ela fez foi esse. É porque, na verdade, é a intenção de você era atirar. Então, se você não for atirar, a bala não vai voltar porque você não atirou. Então, você tem Exato. que ir realmente atirar e aí a bala vai voltar. Como se você tivesse atirado. Tem uma cena específica de luta entre o protagonista e algum personagem, que aí se eu falar também já vai ser spoiler demais também. Não, também. Mas tem uma cena do protagonista que ele luta com outra pessoa e que essa pessoa tá invertida. Essa cena é sensacional, porque ele tá andando no tempo normal. Então ele dá um soco e o soco dele faz um movimento normal. O outro personagem que ele tá lutando tá invertido. Então, em vez dele socar assim, a mão dele meio que volta e pega ele, por exemplo, sei lá, num cotovelo. Só que ele consegue fazer essa luta harmonizar. Se você assiste a cena de frente para trás, digamos assim, na ordem normal, é o protagonista lutando com esse outro personagem e esse outro personagem invertido. Só que se você inverte a cena, o outro personagem está no tempo normal e o protagonista invertido. É genial, é brilhante. E Orna funciona, você vê que não tem erro, você consegue enxergar os dois movimentos se encaixando e a luta acontecendo. Então, cara, eu acho que nunca teve no cinema alguém que bolou um negócio igual esse que o Nolan fez. Não tem. Eu quero muito ver as gravações, explicar como eles gravaram, porque assim, uma coisa é você tá numa guerra e aí tem umas pessoas que estão andando de frente, as pessoas estão andando de trás. Ok, tela verde, gravou separado, tá. Mas é uma luta onde eles se batem. E tem contato de ator com ator o tempo todo. Como foi feita a bagaça dessa cena? Necessito saber. Não dá para entender onde está o corte, onde está o efeito, onde está o CGI, se é que existe CGI nessa luta. Eu não sei. É muito bem feito. Saber. É muito bem. Em certos momentos, eu conseguia ver uma coreografia, tipo, bonitinho. Sim. Lá, certinho. Mas em algum momento, do nada, você via a reversão. Então, na hora que via a reversão, você fica assim, o que tá acontecendo? Como foi feito esse pequeno detalhe ali? CCXP deveria ter um painel desse filme explicando as coisas técnicas. Pronto, soltei. Por favor. Nossa, aprovadíssimo, inclusive gosto, quero, preciso. Tem uma parte do filme que ele é apresentado a essa parte da inversão, né? Que ele começa, de fato, a andar no tempo invertido. E aí é onde você entende como que as coisas funcionam no tempo invertido, porque ele anda invertido, né? Teoricamente, né? O movimento que ele faz é invertido, a respiração dele é invertida, tudo para ele tem que ser invertido. Então ele vai abrir a porta do carro, ele não pode fazer esse movimento, ele tem que simular como se ele estivesse tirando a mão e a porta abre. Enfim, tudo. E nessa parte, inclusive, é legal de saber se realmente foi coreografado, porque, cara, andar para frente simulando que você estava andando para trás, só de falar já fiquei bugada. Foi uma cena que eu fiquei muito enjoada, já foi a partir daí. Foi a partir dessa cena e a cena de ação que foi logo em seguida. Eu fiquei muito enjoada exatamente por esse contraste de estar o mundo passando... Ele tá andando normal, tipo, reto, o ator tá andando normal, e aí o mundo indo para trás. Então... E outra, ele tá andando para frente com movimentos de quem tava andando para trás. Então, assim, quando você anda para trás, o seu corpo faz um determinado balanço. Então, você faz isso aqui. Então, imagina que o cara tá
né, que a gente vai andando para frente, o balanço é diferente. Ele tá fazendo o balanço de quem anda para trás, andando para frente. Isso buga a cabeça de um jeito. Porque muita gente leiga pensa em coreografia só como dança, e não necessariamente toda cena de luta é coreografada. Essas partes específicas, você se movimentar de uma forma específica acaba sendo coreografado, isso tem que ter uma marcação e etc. E realmente, esse filme não tem dança, mas tem muita coreografia. Ele é inteiro coreografado. Inteiro. Quem gosta de filme do Christopher Nolan, quem já assistiu Interestelar gostou, quem já assistiu Dunkirk gostou, essas experiências de imersão que ele traz, cara, é bizarro de lindo. E me conta aqui, tem alguma teoria? Alguns personagens no filme não têm nome. O protagonista é um que a gente chama ele de protagonista do filme inteiro, mas tudo bem até então, não traz nenhuma teoria da conspiração. Porém, todavia, entretanto, Senhorita Cat tem um filho no filme, o qual é chamado de filho o tempo inteiro. E ele tem uma aparência levemente parecida com Robert Pattinson. E Robert Pattinson tem o nome, é Neo. E aqui vai o spoiler máximo da obra toda, que Robert Pattinson é alguém que é já inserido nessa arte da imersão, então que dá a entender que ele realmente voltou para ajudar o protagonista. Inclusive ele fala que vem para ajudar com o protagonista, que eles vão trabalhar juntos um dia. Basicamente, ele foi enviado em alguma coisa relacionada a ele próprio enviou ele para se ajudar no passado. Exato, então o protagonista vem, não vamos falar do futuro, porque não quero dar a entender viagem no tempo, mas protagonista é uma pessoa que já tem uma história no futuro, que se inverteu, digamos assim, que voltou de alguma forma, e que preparou aquilo tudo para impedir que as coisas acontecessem mais para frente. Neo conheceu o protagonista no futuro e vem para ajudar a mando do próprio protagonista, mas o que te deixa com a pulga atrás da orelha para pensar que o Neo pode ser o filho da Cat é que o protagonista e a Cat, mesmo depois que o filme acaba, mantêm contato. Ela sabe de tudo isso de inversão de tempo. O protagonista começa a cuidar dessas coisas no passado, mas sabendo já que ele vem do futuro para cuidar disso tudo. E por que não aquele menininho sem nome não poderia ser o Neo, se ele especificamente fala pro protagonista o tempo todo que ele vai conhecer, que eles já se conhecem, que ele é uma pessoa de confiança dele. E até porque o protagonista fica tomando conta da mãe dele e dele, então exato. Realmente faz muito sentido. Acho interessante essa teoria, defendo ela, pode ser que não seja verdade, pode ser que não, mas gosto de me iludir com ela porque ela faz sentido. O meu problema com esse filme é aquela questão do multiversos, porque tem multiverso nesse filme. Sim. Porque vem aquelas coisas, se essa pessoa que voltou no tempo, como ela pode ter morrido aqui, se ela foi para lá e ela tá viva lá e ela voltar, e fica aquela coisa de multiverso que me dá um troço na cabeça, e exatamente isso, inclusive com o Neo. O clímax do filme, ele não é a treta toda que tá acontecendo, que você acha que vai ser, vai desarmar a bomba, ou não sei o que, aquele mecanismo que eu não consegui dar um nome até agora. É o Neo. Na hora da treta, tem uma turma que tá invertida, uma turma que não tá invertida, e o Neo tá em alguma dessas turmas. Eu acho que ele tá meio que misturado, porque ele vai e volta dessa porcaria o tempo todo. Então, só que tem uma simbologia muito legal e muito discreta nessa cena, que é a etiqueta que eles estão usando no braço. Porque quem tá invertido tá de azul e quem não tá invertido tá de vermelho, ou enfim, ou o contrário, agora eu não lembro. Essa jogada de etiqueta te dá a resposta para essa dúvida. Porque no final ele tá com a etiqueta azul. Isso significa que que no começo da missão ele estava invertido. Se você reparar ao longo da cena, se eu não me engano, aquela cor muda. E isso quer dizer que você tem essa coisa desse multiverso distorcido no meio da cena, porque quer dizer que ele poderia estar no tempo normal e poderia ter sido invertido. Então, a gente pode ter dois Neos andando nessa cena. E isso passa tão despercebidamente que no final você faz assim, pera, eu acho que eu vi alguma coisa, mas eu não lembro se eu vi, então te dá vontade de assistir tudo de novo para entender se realmente ele estava só no time dele especificamente ou se ele já sabia as coisas que iam acontecer e se enfiou ali no meio da história para poder, porque se só tinha o do time, ele morreu, porque ele toma um tiro. Então como que ele aparece vivo no final?
Essa é a questão. E aí, teoricamente, no final, ele está indo voltar para salvar ele. Sim. E aí, teoricamente, no final é que ele está indo para morrer, que coisa, e até que o cara fala, mas você vai morrer, tipo, não. Ele fala, não, mas tem que ser assim, porque se ele não fizer isso, não vai acontecer. Só que aí vem essa bosta de multiverso que acontece em um monte de bagaça que a gente não tem bosta nenhuma. É muito interessante as conversas que eles têm de física ao longo do filme, porque eles mesmos falam que o filme é um paradoxo. Nolan sendo Nolan. Muito obrigada, Nath, por ter ido lá no meu nome, nesse convite com a Warner. Tem uma postagem no Desperte Seu Geek Interior da Nath falando sobre esse filme. Também vai lá dar uma olhada, se você quiser mais informações sobre isso. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Deixa seu comentário, seu like, compartilha esse vídeo. Beijo. Obrigada, Beijo. Nath.